Olá, bem-vindos ao Resenha Corporativa, o podcast de seu negócio. Vamos voltar aqui a falar de luta, né, de personal. A gente estava numa pauta aí falando bastante sobre essa questão da função do personal, né, do trabalho mais individualizado e falamos muito sobre lutas também. Então, por que não falar um pouco também sobre o personal voltado às artes marciais, né? Danilo, seja bem-vindo aqui ao Resenha. Muito obrigado. Conta pra gente um pouquinho qual a função de um personal voltando para artes marciais. É a aula de artes marciais individualizada, mas como que funciona esse trabalho? Bom, bacana. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom, vamos lá. O meu trabalho, ele se dá principalmente por um problema que eu via nas academias, né? Eu sempre dei aula em academias. E uma coisa que eu via bastante é que a maioria das academias, elas estão focadas para o tecnicismo, né? A competição pelo fim. É algo muito contundente. E a realidade no dia a dia é que quem vai treinar geralmente é dona de casa, é um adolescente que o pai quer que vá treinar para poder ter um pouco mais de disciplina, um pouco mais de respeito. É o senhorzinho que trabalha no escritório e não gosta de fazer academia, ele precisa se mexer, precisa de qualidade de vida, de fazer um exercício para se sentir bem, para ter saúde. E eles não estão interessados em competir, em lutar, em se machucar. Inclusive, muitos dos meus alunos, eles chegam falando assim, eu queria fazer a aula, mas eu não quero apanhar, eu não quero lutar. Dá pra fazer? Eu falei, dá pra gente fazer. É que a luta é algo tão... ela te chama, ela te dá vai te dando prazer. Você começa ali só praticando movimentos, fazendo instruções básicas, e aí você começa a ver os outros fazendo, dando uma porradinha, nada de forte, assim. Técnica para brincar, para trabalhar, né? E isso vai motivando. Eu tive uma aluna que ela entrou para academia para poder perder peso e porque ela não estava muito bem da cabeça, o emocional dela. E ela mesma conversa, não, eu não vou fazer sparring, eu não quero fazer luta, eu só quero fazer exercício. Não, tudo bem, seja bem-vinda, vamos treinar. E com coisa de 3 meses ela já estava, não, eu quero fazer sparring junto com eles, eu quero lutar também, eu quero brincar também. Não como competição, mas para testar os seus limites, para ver o que você aprendeu, para ver... Você vê a evolução, é nítida. Quando você começa todo desajeitado, muitas vezes você confunde esquerda com direita, e aí quando você começa a colocar em prática aquilo que você vem aprendendo, você vê a sua evolução, você quer mais, você sente a vontade de querer aprender mais, praticar mais, mostrar mais. Daí que vem muitos alunos, eles acabam pendendo para o lado da competição, mas são muito poucos que têm esse desejo, né? Essa menina, por exemplo, quando a gente começou a desenvolver, ela veio e conversou comigo, isso é uma coisa que me emociona muito, ela veio conversar comigo fora do horário de treino, e ela veio falar assim que eu mudei muito a vida dela, porque ela sofria bullying, sofria problemas no trabalho e tudo mais, e ela era uma pessoa insegura, né? Ela sempre franzina, recolhida, e a prática da luta vai fazendo com que a pessoa fique mais confiante, ela vai aprendendo a controlar suas emoções, o seu corpo, né? Isso vai te dando uma postura. E ela veio falar comigo que mudou totalmente a vida dela. Ela parou de engolir sapo, sabe? Das pessoas pisarem em cima dela, ela começou a se impor. Isso trouxe mais qualidade de vida, mais confiança, né? Ela se tornou uma pessoa muito aberta, muito bem mais falante, ela era muito recolhida, sabe? Hoje ela é professora, eu também conversei, a gente conversou muito, nossa história ela é bem longa, eu consegui incentivar ela a estudar educação física também, ela está terminando a faculdade dela, ela já dá aula também, por personal também, e essas histórias é que me motivam. Não é um aluno que quer ser campeão, que quer ir lutar, ele é o cara que quer vencer a si mesmo, ele quer se superar, e... Eu tô numa época que hoje eu não tô mais para competir. Eu competi quando eu era moleque, quando eu era garoto, cheio de lesões já. E a competição, ela é bacana, mas ela é mais maléfica do que benéfica pro corpo. Tá. É um desgaste físico muito grande.
Eu tenho 35 anos, mas para lutar eu já sou velho. Eu tenho tornozelo reconstruído, costelas, 7 fraturas nas costelas, ombro, muita coisa. Então, se eu for tentar competir, eu vou me dar muito mais mal do que bem. Mas o que eu tenho é conhecimento e experiência. E isso é o que eu consigo transmitir para os meus alunos. Os meus alunos personais, eles são todos bem recatados, bem tranquilos. Eles não gostam nem de falar que praticam luta para não se expor. Mas quando estão dentro da academia, no tatame, eles se soltam e é uma coisa maravilhosa. É uma brincadeira praticamente, né? E eles riem e se diverte. E mesmo aquele senhorzinho, eu tenho um senhorzinho de 53 anos, advogado, não pode parecer marcado, né, no trabalho. E aí a gente usa equipamento de proteção total, máscara, né, capacete, tudo. Não é que o fato da gente praticar um Muay Thai mais voltado para a questão filosófica, mais para condicionamento físico, não quer dizer que a gente também só vai ficar ali fazendo carinho no colega. Uhum. É mais uma questão de respeito. Eu não tenho por que usar minha força toda para treinar com o meu colega. Porque se eu machucar o meu colega, amanhã ele não vem treinar, eu não tenho com quem treinar. Então é uma questão de autocontrole. Você saber que você é capaz. E você... Imagina o seguinte, a gente está fazendo um combate, a gente está fazendo um treino de luta e você é iniciante, eu tenho experiência. E respeito e maturidade é você mostrar para esse colega iniciante que você poderia ter acertado ele. Você poderia ter, olha aqui, ó, aqui eu poderia ter te acertado. Mas ao invés de eu te machucar, de eu acertar um soco em você, eu vou só encostar em você, ó. Sua guarda tá baixa, vamos levantar a mão. Então, é preservação do colega e de si mesmo. Porque quando eu respeito o meu colega vai me respeitar também. É uma coisa de... para levar para a vida, né? Você leva o que você aprende na academia, no dojo, você vai expandindo isso para as outras esferas, no trabalho. Esse senhor mesmo, ele é muito recatado, muito tímido, né? E na hora de treinar, ele tinha muito o reflexo de se encolher, de se esconder, fechar o olho, né? E aí eu comecei a pegar no pé dele e falar, olha, você tá lutando, você tá de frente com o seu adversário, não fecha os olhos, não vira a cara. Se tiver que tomar um soco, você vai tomar o soco de olho aberto. Você tá vendo o que tá acontecendo. Você pode tomar o primeiro soco, mas você tá vendo o que vai vir a seguir. Você consegue se desvencilhar de um segundo, de um terceiro soco. Quando você se fecha e se esconde, você não tá vendo mais nada. Aí você fica vendido. Fica bem vulnerável, né? Vulnerável. Então, tenha o que a gente chama de olho de tigre. Foco no seu adversário, foco no seu objetivo. Passou um tempo depois, ele chegou na aula todo animado, né? Feliz da vida. Ele, nossa, professor, tem um negócio para te falar. Eu falei, conta o que aconteceu. Hoje eu tinha uma reunião com uns clientes que eram muito difíceis. Uns clientes extremamente rígidos, problemáticos. E toda vez que eu tenho reunião com eles, eu saio de lá destruído, acabado. Hoje eu lembrei do que você me falou, do olho de tigre. E eu foquei neles, olho neles e encarei de frente o problema e me impus, me coloquei na situação de liderança naquela situação. E foi a melhor reunião que eu tive. Eu consegui colocar a minha opinião, consegui colocar o que tinha que ser colocado em pauta e as coisas fluíram. Então, eu fico muito orgulhoso quando o aluno vem e fala para mim que ele conseguiu colocar em prática algo que ele aprendeu comigo em outro lugar, na casa dele, no trabalho dele. Então, é isso que eu quero ver. Eu quero ver os meus alunos evoluindo pessoalmente, não só como competição. A competição tem quem goste, é excelente, é incrível. A emoção de subir no ringue, ela é incrível, mas não é para todo mundo. Muita gente só quer qualidade de vida. Qualidade de vida mesmo, e a arte marcial, ela traz muito isso, né? Muito. A questão da disciplina, do autocontrole, do conseguir enxergar, essa coisa do focar no seu objetivo. Olha, Danilo, eu acho assim, que muito bom a gente... Acho que a arte marcial, ela tá aí pra... A gente precisa divulgar mesmo isso, né? Porque não é só a prática da luta, mas é todo a filosofia, todo um outro contexto que vem com ela, exato, né? E é para aqueles que não se sentem, às vezes,
à vontade numa academia, ou até porque acham que não estão mais na idade para isso, acho que não tem idade, mas é bom a gente divulgar que tem a possibilidade de você ter, sim, um personal de luta. Obrigada pela sua participação aqui. Muito obrigado a você, bom? Foi um prazer. É isso aí. Gente, vamos terminando aqui o Resenha Corporativa. Se inscreva aí no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações, curte, compartilha, dá um like e voltamos logo, hein? Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Gente, vamos falar sobre personal, né? A gente tá todo mundo agora correndo atrás aí do Projeto Verão, todo mundo aí querendo ficar bem, mas qual é a diferença, né? Qual é o trabalho efetivo, assim, do personal trainer? O que faz um personal trainer? Por que às vezes a gente pensa, hesita, será que eu devo, será que eu não devo ter um personal trainer? E para falar sobre esse assunto, Rodrigo Araújo, seja bem-vindo aqui ao Resenha. Obrigado. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Rodrigo, o que o personal faz efetivamente assim? A gente entende como personal um atendimento mais personalizado, né? Individualizado. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho até pra galera por que é tão importante assim. Acho que principalmente até para quem tá começando agora, para quem tá querendo entrar numa academia, começar uma atividade física, né? Não tem ainda aquele traquejo, aquele conhecimento de aparelho, essas coisas. Quão importante é o personal nessa atividade? É que normalmente quando a gente vai para uma academia, existem muitos profissionais, mas assim, pela quantidade de alunos que a gente acaba lidando, é muita gente para um professor só. Tá. Então a vantagem do personal é que como se você tivesse realmente um professor do seu lado. Tá. Porque algumas academias, infelizmente, mas não são todas, mas você acaba sendo um número. Então, você é apenas mais um ali. Então, a probabilidade de você fazer alguma coisa errada, não por falta de atenção do professor, mas como ele tem que atender muitas pessoas ao mesmo tempo, então, por esse motivo, o personal está ali para justamente evitar que você se lesione, você entenda o que você está fazendo, a maneira correta de executar. Então, o personal está ali para facilitar a sua vida. Principalmente, eu acho que com essa vinda das academias de rede, né? Que então, muito aluno, né? É porque algumas academias, elas estão vindo mais com o modelo americano. O modelo americano, eles fazem o quê? Eles te dão um espaço, te dão os equipamentos, e a partir dali você se vira. Se você quiser um treino, alguma coisa um pouco mais específica, aí eles te obrigam a contratar um personal. Entendi. Então, eles só fornecem um espaço. Entendi. Aí eles queriam fazer isso, mas devido ao Conselho de Educação Física não foi permitido criar esse tipo de coisa. Então eles deixam alguns professores, alguns estagiários ali, mas para ensinar o básico. Mas, por exemplo, se você quiser alguma coisa um pouco mais complexa, você precisa realmente contratar um personal, justamente para que você evite qualquer tipo de problema, algum tipo de lesão e tudo mais. Interessante essa questão, não tinha escutado ainda isso sobre esse modelo americano, né? Uhum. É que a nossa regulamentação, eu acho que vedou, então, porque senão ia ser dessa forma, cada um por si, né? Então, porque aqui eles têm que ter pelo menos o mínimo. Então, por exemplo, uma academia, sei lá, uns 300, 400 pessoas diária, são 2, 4 professores no máximo. Porque eles estão ali só para ensinar o básico. Ó, a gente arruma um aparelho assim, faz aquilo assado. E já, por exemplo, você está com personal, ele já vai chegar naquele ponto que ele vai arrumar o aparelho para você. Ele vai verificar se a execução do aparelho está correta, se todo o movimento, toda a biomecânica do movimento está sendo executada da maneira correta, para que você não se machuque e tenha o resultado mais rápido. Sim. Já como são muitas pessoas por um professor só, às vezes tem academia que são 20, 30 pessoas por um professor. Entendi. Então é um profissional tendo que cuidar de muita gente. É como se fosse um professor de escola. Tá. Não tem como ele dar atenção para todo mundo. De uma forma mais globalizada ali, né? Sim. Normalmente você clica lá no sininho ali do aparelho quando você tem dúvida só, né? Nessas academias. E aí, o personal também vai poder, acho que, indicar qual é o exercício mais apropriado, né? Porque a gente faz um estudo da pessoa. Então, por exemplo, normalmente quando a gente vai fazer algum tipo de treinamento, então a gente verifica todas as impossibilidades que a pessoa vem a ter. Por exemplo, eu tenho um tipo de lesão assim, eu tenho um tipo de lesão assado.
E aí, baseado nessa anamnese que a gente faz, a gente monta um treinamento personalizado para aquela pessoa. Porque, por exemplo, às vezes a academia de rede, eles têm um treino pronto já, mas ele não vai de acordo com as especificidades de cada pessoa. Então, é uma coisa geral. Ó, você vai fazer esse tipo de coisa e pronto. Tá. Já o personal, não. Ele já vai lidar, por exemplo, eu tenho um problema do joelho. Então a gente vai tentar resolver o problema do joelho. Globalmente, a gente vai fazendo outras coisas também. Entendi. E aí, a partir daí, a gente monta um treinamento personalizado. Entendi. É igual dieta. Dieta, tem gente, minha amiga fez uma dieta tal e eu vou fazer também. Não, aquela dieta é específica para ela. Então, o treinamento com personal é específico para cada aluno. Eu não posso passar o mesmo treino de um aluno X para o aluno Y. Entendi. Porque muitas vezes não vai funcionar ou não respeita a especificidade daquela pessoa. E assim, para quem está começando, o ideal para você fazer um acompanhamento com o personal seria em todos os treinos, ou a pessoa de repente pode colocar lá, vou treinar com o personal tipo 2, 3 vezes por semana. O que seria mais adequado assim? Normalmente quando a gente vai fazer esse tipo de coisa, depende muito do nível do aluno. Então, por exemplo, um aluno que está começando agora, nunca fez, a gente recebe muitas vezes, no meu caso, muitas vezes alunos que não gostam de treinar. Que sabe que se for sozinho, ele não vai acabar fazendo nada. Tá. Vai ficar ali caminhando na esteira, isso se for. Então, aí já é um estímulo a mais. Mas, por exemplo, um aluno que já é mais avançado, eu vou, por exemplo, 1 ou 2 vezes com ele, normalmente 2 para ficar um pouco mais efetivo. Aí, nas outras vezes que ele for, eu já deixo o treino dele pronto, ele só vai seguir aquilo que está lá. Entendi. Mas aí já é um aluno com nível mais avançado, que ele já tem um pouco mais de noção corporal. Então, já fica um pouco mais fácil para a gente trabalhar. Então, na verdade, eu posso ter um personal para montar o meu treino, para me acompanhar em algumas coisas específicas, tipo, se eu for me programar para fazer um treino, para treinar todos os dias, um intervalo, 6 dias na semana. Uhum. Eu posso combinar com o meu personal, olha, eu vou fazer 3 vezes com o personal e o personal me passa um treino para eu fazer nos outros dias. Sim, tanto que tem alguns profissionais que passam um treino online, por exemplo. Tá. Ele não precisa estar... Se a pessoa já sabe, então a gente só monta um treino online e a gente vai acompanhando o que a pessoa vai fazendo. Então, por exemplo, tem alguns personagens que eles não estão fisicamente com a pessoa. Entendi. Você vê o cara com às vezes um aluno que você vê com o celular ali, ele fica falando, tá certo? Tá bom? Assim? Tá assado? Não sei o quê. Então dá para fazer também, mas aí já é um aluno um pouco mais avançado, que ele já tem noção corporal, já sabe como regular um aparelho. Mas no caso de for um aluno iniciante, um aluno de nível médio, aí já é mais indicado que ele tem o personal ali o tempo todo. E final de ano, bomba, né? Nossa, ali aquela resolução de ano novo que dura um mês. Nossa, tem gente que vem pra gente, pede fazer milagre. Tem 2 meses, dá pra ficar bem até o verão? Não. Não tem como, né? Não. Eu falei, nem plástica funciona tão rápido assim. Não dá. Plástica ainda você tem um tempo de recuperação. É verdade, 6 meses em média. Tem gente que é 1 ano, demora bastante. É verdade, gente, não tem jeito. Eu acho que quem quer ficar em forma aí, quer entrar, tem que começar, uma hora tem que começar, né? Pra quem nunca... Então, eu falo pra pessoa, você quer ficar bem pro verão? Fica bem pro próximo verão. Porque aí pelo menos dura. Porque você vai fazer alguma coisa rápida, é o efeito sanfona. Vai, engorda, vai ficando na tristeza. Rodrigo, obrigada pelos teus esclarecimentos aqui. É isso, gente. Daqui a pouco a gente volta aí falando mais aí sobre personal, tá bom? E não se esqueçam aí de clicar no sininho para receber todas as notificações. Curte, compartilha, dá um like, siga a gente lá pelos portais do R011, pelo portal também lá do Guia 011 e nos canais Alex Studio. Até a próxima. Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E hoje aqui com Rafael Ferraz, da Atrium CrossFit. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Sara. Obrigado pelo convite. Tudo jóia. Rafael, me diga uma coisa. O CrossFit se tornou uma modalidade, assim... teve a febre, né? Do CrossFit, no início assim surgiu, as pessoas começaram a ter curiosidade e aí começou a dar um boom nas academias, assim, todo mundo falando, todo mundo indo atrás também. O que exatamente, como que você conseguiria, por exemplo, definir o que é o CrossFit? O CrossFit, acho que as pessoas conhecem mais ele como um tipo de treinamento funcional. Então,
Então isso faz com que o entendimento das pessoas o modismo, né, como você mesmo disse, veio com o treinamento funcional, né? Vários movimentos, várias atividades todas misturadas numa aula só. Só que com o passar do tempo o pessoal foi tendo uma noção melhor do que estava acontecendo ali dentro daquela situação de treino, né? Então, algumas pessoas viram que o pessoal corria na rua, algumas pessoas confundem, acham que a gente fica virando pneu dentro de um box de CrossFit, não é verdade. Então, foram criados alguns mitos também em relação a isso. Ou seja, mas ele é uma marca. O CrossFit, ele se tornou uma modalidade, ou ele, por exemplo, você falou, ele veio, tem aquela coisa também do treinamento funcional. Mas por que CrossFit especificamente? Isso saiu de uma marca? Alguém lançou o nome? Como que foi isso? Isso, o CrossFit hoje ele é uma marca. Portanto, para você poder utilizar o nome CrossFit, você precisa se vincular à marca, não é uma franquia. Entendi. Isso. Então, assim, para eu falar que eu sou da CrossFit Atrium, eu tenho que legalmente entrar em contato com a empresa, mostrar para eles um pouco do trabalho que eu quero fazer e que eu vou seguir mais ou menos o método que eles entendem plausível com a modalidade. Ou seja, eles criaram essa modalidade. Essa empresa, CrossFit, criou essa modalidade que deu o nome de CrossFit. Isso, exatamente. E aí, hoje em dia, né, por conta como você mesmo disse, do boom, né, várias pessoas se aproveitaram disso do lado positivo e criaram suas próprias marcas. Mas CrossFit hoje em dia só pode fazer quem tem direito, a pessoa que paga a marca direitinho. Todo ano a gente vai lá, regulariza e continua podendo utilizar o nome. Muita gente acaba indo para o atalho e aí acaba usando o nome Cross por conta da marca e acaba confundindo a sigla CF. Então, você passa na frente de um lugar, uma pessoa que é leiga, por exemplo, ela vê lá CF alguma coisa. Ela fala, um box de CrossFit, uma academia de CrossFit. Quando a pessoa já é do meio, ela sabe diferenciar um box de um outro, por conta de condições de marca, tudo direitinho. Mas até a pessoa entrar lá dentro, sem ter uma experiência anterior, ela realmente acaba podendo comprar gato por lebre, faz uma diferença significativa. E como que assim, te levou a ter um box de CrossFit, a entrar nessa modalidade? Como que foi essa trajetória? Eu sou um dos primeiros treinadores de CrossFit do Brasil. E eu acabei entrando meio que na curiosidade, né? Eu estava fazendo minha pós-graduação e eu tinha que fazer meu TCC, e aí uma colega de sala me indicou essa modalidade que no Brasil tinha apenas, se não me engano, 4 academias. E eu fui fazer um curso para entender como é que é. E aí eu fiz no primeiro box de CrossFit do Brasil, como primeiro treinador do CrossFit do Brasil, ele que trouxe a modalidade para cá. E aí eu me apaixonei porque aquilo fazia muito mais sentido do que eu vivenciava na época, que era apenas a musculação como um todo. Então eu estava tentando entender o contexto, né? Eu estava tentando entender por que as pessoas saíam da academia. Eu estava fazendo um levantamento e eu via que as pessoas ficavam menos de 6 meses na academia, ou seja, menos tempo do que era necessário para ter um resultado. Então, por que elas não ficavam? E eu comecei a investigar e entrando em contato com as pessoas que tinham saído, elas falavam que gostavam, mas que era chato. Então, como que eu vou deixar um treino mais divertido? Eu conheci o CrossFit e achei divertido demais. Um dia você corre, outro dia você levanta o peso, outro dia você faz um exercício de ginástica, pendura na barra. Então, por conta de ser uma modalidade multimodal, né, você tem várias modalidades no mesmo treino, isso me chamou a atenção. E eu vi que as pessoas ficavam lá porque era divertido também. E isso fazia com que as pessoas ficassem e elas ficavam mais tempo e assim elas tinham resultado. E desde então eu acabei ficando na modalidade há mais de 10 anos. Ou seja, as pessoas acabavam, por conta de ter mais dinamismo ali nos exercícios, não desistiam, né? Exatamente. Não ficava monótono. Nossa, mais de 10 anos já. Então, na realidade, você começou... Eu nunca tinha ouvido falar em CrossFit e você já estava lá. O CrossFit começou aqui no Brasil, se eu não me engano, em 2010, 2010, 2011. Eu comecei em 2011. E aí, no Brasil não tinha a certificação, tive que ir para a Argentina tirar a certificação. Tirei em 2013, aí eu fui me especializando. Existem vários níveis de treinadores também. Hoje, aqui no Brasil, já está liberado em português até o nível 13 de treinador CrossFit, o qual eu estou tirando agora. Existem várias valências que o CrossFit, como empresa, disponibiliza para a marca. Então, a partir do momento que você faz parte do CrossFit, você vai se inteirando de tudo que eles fazem. Então, 1 ou 2 vezes por ano, eles oferecem um lugar para a gente, todo mundo se encontrar, e aí eles fazem um treinamento com todo mundo, de maneira gratuita, entre aspas, né? Porque você faz parte já, né? Mas eles sempre fazem um suporte, melhorou bastante, tá? Então, como você mesmo disse, a gente chegou a ter, talvez eu erre um número agora, mas
cerca de 2.000 ou 3.000 academias de CrossFit no Brasil. Eu não talvez esteja enganado agora, mas hoje a gente tem menos de 1.000, então caiu bastante. Já caiu assim? Caiu bastante. A primeira queda foi muito por conta da época da pandemia, porque como você tem que pagar, né, você pode escolher, né? Eu posso ter academia hoje e só ser Atrium. Tá. E aí eu não tenho que pagar nada para ninguém. E eu posso dar um treino igualzinho de CrossFit lá dentro, mas eu não posso vender aquilo como CrossFit. Entendi. Então, para fazer isso, algumas academias acabaram se desvinculando e criando o seu próprio método. Entendi. Então não quer dizer que diminuiu ali 1.000 e poucas academias. É que elas se desvincularam também por uma questão econômica. Exatamente, uma questão econômica. E agora, por questão do dólar, né? Tudo que a gente paga no CrossFit, por ser uma marca americana, a gente tem que pagar em dólar, tudo. Só que para nós, na CrossFit Atrium, desde que ela nasceu, faz muito sentido porque a gente acredita no porquê que o CrossFit foi criado. O CrossFit foi criado para salvar vidas. Então as pessoas acham que é para um homem ficar com o abdômen definido, a mulher ficar gigante, não tem nada disso. Tem a parte competitiva do CrossFit, como qualquer outra modalidade, mas o CrossFit, Greg Glassman, quando ele criou o CrossFit, ele falava que o CrossFit era como um barco salva-vidas numa imensidão de mar de várias doenças crônicas. Tá. Ele criou o CrossFit para isso, e é nisso que a gente acredita. Então, no nosso box, a gente não incentiva a competição, a gente sempre incentiva o junto com, para que as pessoas vão juntas, por conta exatamente disso. A gente acredita que quando as pessoas estão juntas de um propósito, elas vão mais longe e ficam na academia. A musculação, conforme eu tinha dito anteriormente, é meio solitário. Então a pessoa vai para a academia, ela faz o treininho, bota o foninho dela, faz o treino dela e vai embora. O CrossFit não, você faz amizade, você faz vínculo. Lá no meu box hoje, eu tenho em torno de uns 20 casais que treinam juntos. Já saiu o casamento de pessoas que se conheceram no box. E as pessoas vão ficando. Então, isso que faz as pessoas ficarem. Aí tem mãe que treina com filho. Na musculação, por ser mais solitário, isso é mais difícil. Não é que não há, mas é mais difícil. Então, a gente tem um vínculo social que dura uma hora que acaba expandindo para fora também. Ah, é muito bom aí. Bom, agradeço a presença aqui, Rafael, Atrium CrossFit, né, esclarecendo pra gente. É interessante essa questão de várias modalidades, né, muitas funções, porque eu acho bacana no CrossFit é que você trabalha o todo, né, vários grupos musculares, várias atividades dentro do mesmo treino, não fica aquela coisa muito engessada, não é monótono, tem um monte de benefício aí. Exatamente. Muito bom. Obrigada pela tua participação. E é isso, gente. Vamos terminando aqui o Resenha Corporativa de hoje. Se inscreva aí nos nossos canais, lá pelo portal R011, pelo Guia 011 também, pelos canais lá do Lex Studio. Curte, compartilha, dá um like e até a próxima. Fala, galera, voltamos aqui com o Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. A gente tá no embalo aí falando sobre esporte esses últimos dias e assim, abordamos questões de academia ou as artes marciais. E então, temos um convidado aqui que vai falar sobre um esporte olímpico que é pouco comentado, mas assim, até tô conversando com ele aqui nos bastidores, chega a ser engraçado porque tão pouco comentado, porque a gente vê os bodybuildings, a gente vê o pessoal todo aí da hipertrofia, mas e o levantamento de peso olímpico? Seja bem-vindo, Vinícius. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui e é muito bom poder falar sobre o levantamento de peso para cada vez mais pessoas saberem como funciona e treinarem levantamento de peso, que o treino de força é o treino mais funcional que existe, principalmente para quando a gente vai envelhecendo. É muito importante a gente ter força para envelhecer da forma mais saudável possível. E como que funcionou, assim, por exemplo, para você é atleta, né? A sua história é essa, né? Você veio sempre no levantamento de peso ou você passou por outras atividades também? Bom, eu comecei de pequenininho fazendo judô, fui atleta de judô, era atleta do Centro Olímpico de São Paulo de judô. Acabei começando o CrossFit para melhorar minha preparação física com foco no judô. E dentro do CrossFit eu acabei conhecendo o levantamento de peso e acabei descobrindo um talento natural, assim. Eu sempre tive uma predisposição para força absurda. E aí com 18 anos mais ou menos eu fui numa competição só de levantamento de peso, fui campeão paulista e conheci meu sócio hoje da Ponto Zero. Ele era treinador do Pinheiros na época e ele me contratou pro Pinheiros. Eu virei atleta profissional de levantamento de peso de um dia pro outro, assim. E aí deu um giro na minha vida completo, assim.
E aí não teve mais como sair dessa área, né? Não teve mais como sair dessa área. Eu já dava aula, eu já era estagiário, fazia faculdade e acabei largando tudo, né? A faculdade não, mudei a faculdade pra noite e fui correr atrás do sonho do atleta olímpico, que era bem antigo, bem desde pequeno. A minha primeira competição foi com 7 anos de idade, no judô, no levantamento de peso com 18 e assim foi. Com 19 eu já estava na seleção brasileira, fui considerado sub-20 mais forte da história do Brasil na minha época. Esse ano Que um menino legal. me passou. Tem alguns recordes brasileiros. Na transição do sub-20 para o adulto eu acabei me machucando bastante. Tem algumas cirurgias. O alto rendimento acaba não sendo saúde, que é totalmente diferente do que a gente faz lá na Ponto Zero. E eu abri a Ponto Zero tentando ter mais liberdade financeira, porque a vida do atleta brasileiro não é fácil, para eu voltar a correr atrás do meu sonho de atleta. Conforme foi acontecendo a Ponto Zero, eu tentava voltar, mas o atleta precisa dormir bastante, acabei me machucando mais, né? Eu dormia pouco porque tinha que dar aula e acabei migrando para a carreira de treinador. Eu era treinador do Centro Olímpico de São Paulo, fui coordenador lá por 1 ano, trabalhei lá por 3 anos, conquistei uma medalha mundial, sub-17, algumas medalhas pan-americanas, algumas medalhas sul-americanas como treinador. E é isso, hoje em dia eu estou abrindo meu projeto na Ponto Zero de alto rendimento também, uma associação. E a Ponto Zero é uma academia aberta para qualquer pessoa que queira treinar força ou qualquer pessoa que queira alguma atividade totalmente diferente do convencional. Entendi. E assim, é interessante você contar até essa sua trajetória aí como atleta, porque o atleta no Brasil, ele já tem uma grande dificuldade, né? Eu acho que é natural essa dificuldade, porque a gente não tem tanto incentivo, a gente não tem um incentivo público, vamos dizer assim, e mesmo um incentivo privado das empresas que querem, às vezes, patrocinar um atleta, alguma coisa assim, elas querem uma certa visibilidade, que a contrapartida é um pouco dessa visibilidade. Sim. E aí, quando você fala, por exemplo, de um esporte olímpico, que ele é pouco comentado, normalmente onde que o empresário, né, ele vai querer mais visibilidade no esporte olímpico? No vôlei, naquilo que a massa conhece mais, né? Sim. E aí, então eu imagino que deve ser mais difícil ainda para o atleta olímpico, no levantamento de peso, ter esse incentivo, né, para poder competir, porque você ser atleta te demanda uma série de coisas, né, abdicar de uma série de coisas na sua vida também, para que você consiga treinar e ter o desempenho para representar um país, né? Sim. Ser atleta no Brasil é correr atrás do seu sonho pessoal, porque você não fica rico, você não é reconhecido, ninguém valoriza teu trabalho, todo mundo acha que você só treina, ninguém vê o tanto que você tem que comer certinho, o tanto que você abre mão dos teus amigos, da tua família, para treinar o tempo inteiro, você não tem férias em momento nenhum, porque se você tira férias, o seu adversário está treinando e você vai perder. Então, eu acabei montando uma academia na minha casa, eu treinava Natal, Ano Novo, dia 25 de dezembro eu tô treinando, dia 1 de janeiro eu tô treinando. Não tinha folga, né? A minha única folga era programada de domingo, que eu ainda fazia um pouquinho de musculação e um treino de flexibilidade, que era um treino mais recuperativo, assim, de força hipertrófica e de prevenção de lesão. Uhum. A questão do reconhecimento financeiro, a gente tem o Bolsa Atleta nacional, né? É nacional, internacional, tem várias... Ai, sumiu a palavra. Categorias de Bolsa Atleta. Você consegue viver bem, mas ninguém vai ter muito luxo sendo atleta, a não ser que você seja um medalhista olímpico no Brasil. E mesmo assim não é nada fácil, né? Exatamente, não é nada garantido. As marcas, em questão de patrocínio, eu tinha patrocínio de suplemento, um braço da Integral Médica, que era a Hopper, que era uma marca a linha da Integral Médica para CrossFit. Além disso, não tinha patrocínio nenhum, era tudo correndo atrás mesmo. Eu fui atleta do Pinheiros, então tinha o salário do Pinheiros, que era de R$1.000 por mês, e Bolsa Atleta Internacional, que eu era medalhista sul-americano. E era isso, não tinha muito o que fazer, eu ganhava suplemento e
E como você vê, assim, como um praticante, né? E uma personalidade, uma referência nesse esporte aqui no Brasil, como é que você vê essa modalidade, o esporte hoje aqui, essa galera que está chegando, os atletas que estão aí competindo, como que é o seu ponto de vista disso? Se está evoluindo, se está abrindo novos campos, como que está, né? Bom, o Brasil vem evoluindo, sim. Tem muito potencial futuro, porque a gente... Bom, eu trabalho com adolescentes, trabalhava com adolescentes no Centro Olímpico e trabalho com adolescentes também no alto rendimento dessa associação da Ponto Zero. A gente tem uma medalha mundial. No ano passado, o Brasil ganhou 2 medalhas mundiais sub-17. Esse ano ganhou a primeira medalha mundial de ouro adulta com o Thiago Félix. Foi essa semana. A Laura Amaro está competindo hoje no Mundial, teve a Olimpíada, 2 atletas do Brasil foram para as Olimpíadas, a Amanda Schott e a Laura Amaro. E o Brasil vem com muito potencial das crianças. O Matheus Peçanha foi recordista mundial no arremesso, no Campeonato Mundial de León, agora em setembro. Então o Brasil vem crescendo, sim. Deu uma popularizada boa por causa do CrossFit, né? O CrossFit acabou ajudando o levantamento de peso a crescer e ter mais visibilidade e mais pessoas praticando, porque a gente é a parte mais legal do CrossFit. Inclusive meus alunos falam isso, né? Eles vêm, eu tenho muito aluno que veio do CrossFit e fala, não aguento mais fazer burp, ficar pendurado na barra, chacoalhando lá. Só levantar peso que tá melhor. Levanta peso e tá bom, joga no chão, é bom demais. Obrigada, viu, pela Obrigado, sua participação. É isso aí, gente. Vamos terminando aqui o Resenha Corporativa de hoje. Se inscreva aí nos nossos canais, segue lá pelo portal R011, pelo Guia 011, lá pelos canais da Alex Studio. Eita, da Alex Studio também. Segue lá também o _, .0.LPO. .0.LPO, tá vendo, gente? Eu fiquei tão emocionada aqui com isso. Clica aí no sininho para todas as notificações, curte, compartilha, dá um like e até a próxima.